Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. E onde você está assistindo a essa edição do Jornal Foco do Brasil? Conte pra gente, diga de onde você é, qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo, deixe sua opinião, seu comentário, também participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. A viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Oriente Médio, a Dubai, com escala em Lisboa, aconteceu dentro do previsto. A primeira-dama Michele Bolsonaro acompanhando o presidente. A recepção em Dubai teve direito a tapete vermelho e o presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro foram recebidos com honras militares. E neste sábado, gente, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que também é primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos. No encontro houve troca de gentilezas. A primeira-dama Michele Bolsonaro, por exemplo, também foi presenteada. De acordo com o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que acompanha o presidente na viagem, o emir recebeu das mãos de Bolsonaro a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que, segundo o Itamaraty, é a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros. De acordo com o Itamaraty, os países do Golfo têm uma importância não só para as exportações de commodities do Brasil, mas para a atração de investimentos em outras áreas. Nesse sentido, a visita presidencial vai além da agenda econômica e pretende explorar possibilidades de cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia, educação, cultura, turismo, cooperação legal e diplomacia. Neste domingo, dia 14, e também na segunda-feira, dia 15, o presidente participa do Fórum Invest in Brasil em Dubai, promovido pela Apex Brasil. E a visita também marcada, ele faz essa visita ao pavilhão da Embraer, na Dubai Air Show, evento do setor aeroespacial. E o pavilhão do Brasil, também na Expo 2020, recebe a visita do presidente. Este evento aí que começou ainda em outubro, gente, tem duração de 6 meses, é uma das maiores feiras internacionais do mundo, com a presença de delegações oficiais e representantes de empresas e do terceiro setor. Então estava previsto esse encontro, né? Mas me senti honrado. Em 2019, quando estive aqui, ele veio ao meu encontro também. Trocamos algumas impressões. E os nossos ministros travam um diálogo agora com os seus representantes, com os seus homólogos aqui. O trabalho que a gente faz, um trabalho de interpretação, depois um cartão de visita. Então é um momento bastante feliz para nós, onde ele demonstra todo o carinho e apreço que ele tem para o nosso país. Os interesses existem em ambas as partes. Estamos conversando em Dubai para entender o que é direito. Está aí então a repercussão da viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Oriente Médio. É uma viagem extremamente importante. O Brasil exporta toneladas e toneladas, sobretudo de proteína animal, também outros produtos do agro brasileiro. É um portal de muito dinheiro, sem dúvida alguma, onde o Brasil alcança recursos, vende produtos e está certo o presidente Jair Bolsonaro em fazer esse contato na região do Oriente Médio. Agora veja você que a imprensa não gosta, não. Lula aí fazer política na Europa, como está fazendo agora, tudo bem, não é? E os militantes da esquerda na imprensa nacional criticando Bolsonaro por ir fazer diplomacia a países que têm muito dinheiro para contribuir com o Brasil, comprar nossos produtos, contribuir com o agronegócio, parcerias, negócios, dólar, recursos, não é? Guga Chakra, por exemplo, conhecido aí da Globo, disse que fez um comentário a respeito dessa ida de Bolsonaro ao Oriente Médio. A aproximação de Bolsonaro a ditadores do Oriente Médio. É o que disse Guga Chakra. Agora veja você que não se viu comentário similar com a nota que o PT emitiu apoiando o ditador que ganhou
a eleição na Nicarágua, agora há pouco, mandando prender quase todos os seus opositores. Veja como anda a imprensa brasileira, o nível que chegamos de militância esquerdista instalada dentro das principais redações de jornais, televisão e portais do país. Na 43ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o empresário Luciano Hang entrou com uma queixa-crime contra o youtuber Felipe Neto. Segundo o dono da rede de lojas Havan, Felipe Neto cometeu crime de calúnia ao postar em uma rede social que Hang falsificou o atestado de óbito da mãe Regina. As informações são do portal Metrópolis. A juíza Georgia Vasconcelos da Luz decidiu encaminhar o caso para o Ministério Público. A magistrada determinou ainda que sejam conferidos os pagamentos das taxas referentes à propositura da ação. A assessoria de Felipe Neto disse que o youtuber ainda não foi citado na ação em questão. Quando isso ocorrer, irá tomar as providências cabíveis e necessárias. Mas certamente vai se incomodar um pouquinho o Felipe Neto com a acusação, aparentemente de fato falsa, feita por ele contra Luciano Hang. Vimos que alguns dos jornais que ultimamente vivem de atacar Bolsonaro estão tendo problemas com jornalistas entrando ou querendo entrar em greve. Pois é. Também em repercussão que jornalistas que trabalham para o Grupo Globo, a TV Globo, não estão nada felizes com a proposta da emissora de reajuste salarial que não contempla todos os colaboradores de maneira equivalente. Isso envolve desde a emissora, jornal, enfim, G1. Com o apoio do sindicato, a categoria ameaça uma nova greve. Na última quarta-feira, dia 13, ao menos 300 jornalistas de Folha de São Paulo, Globo, Valor, Agora e Estado de São Paulo fizeram uma paralisação de 2 horas, cruzaram os braços em greve para pedir recomposição do salário pela inflação do ano. A Globo TV também está tendo problemas com a equipe do Jornal da Noite da emissora. Estão querendo, ali, os integrantes paralisar os trabalhos. E entre os motivos está o que eles chamam de desrespeito em relação ao horário que estão sendo obrigados a trabalhar, já que muitas vezes a transmissão do jornal passa longe do horário da meia-noite. Uma das preocupações até é com a saída e com a questão da segurança dos profissionais, envolvendo até a madrugada. A retomada de casos de Covid-19 em alguns países da Europa e da Ásia, após um declínio expressivo da pandemia nos últimos meses, serve como alerta para a situação da doença no Brasil, diz a Fiocruz. Esses países vêm registrando aumento de casos e óbitos, mesmo em locais em que a cobertura vacinal já se encontra em patamares elevados. A advertência foi divulgada pelos cientistas que elaboram o Boletim Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Na última semana de outubro, por exemplo, a Europa e a Ásia Central foram responsáveis por 59% de todos os casos e 48% dos óbitos registrados no mundo inteiro. Com quase 1,8 milhão de novos casos e 24 mil novas mortes relatadas, a Europa e a Ásia Central viram um aumento de 6% e 12%, respectivamente, e em comparação com a semana anterior. Segundo a OMS, se for mantida esta tendência, essas regiões poderão registrar mais 500 mil de óbitos por Covid-19 até 1º de fevereiro de 2022, e 43 países enfrentarão novamente o risco de colapso nas capacidades de resposta dos seus sistemas de saúde. Os casos graves da doença têm se concentrado entre grupos não vacinados, especialmente em países com baixa cobertura vacinal. A preocupação em relação ao Brasil se dá com a proximidade, da temporada de festas e de férias, com maior circulação e concentração de pessoas em diversos ambientes, e também com a empolgação de alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia e seus governantes para com a realização do Carnaval em 2022. O presidente Jair Bolsonaro tem se manifestado que, se o povo quiser, se depender dele, até cancelaria o Carnaval em 2022 para priorizar a saúde da população.
Em 2021 não houve carnaval. Em 2020, ano que iniciou a pandemia, não é? Se estados tivessem seguido o decreto do presidente Bolsonaro, publicado quase um mês antes do carnaval de 2020, o evento talvez não teria sido realizado, né? E certamente a proliferação do vírus teria sido diferente, menos acelerada. No entanto, estados realizaram o carnaval normalmente naquele ano. João Dória, por exemplo, diz não teria problema algum. Depois vimos que São Paulo se tornou o principal epicentro da pandemia no país. E você, o que acha? Vale a pena tanta empolgação de certos governos estaduais, empresas de televisão ou da mídia, enfim, para realizar festas de tal envergadura, enquanto ainda agora nem sequer universidades voltaram às aulas por conta aí da pandemia por completo, por exemplo? Enquanto a Europa vive uma crescente preocupação com a explosão de novos casos, com a imposição de novos lockdowns, além de preocupação com o início ou a proximidade do início do inverno, a imprensa aqui certamente culpando até Bolsonaro por o que está acontecendo na Europa, não é? O Brasil ultrapassou na manhã deste sábado, dia 13, a marca de 350 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 distribuídas pelo governo Bolsonaro a estados, municípios e o Distrito Federal. A marca foi divulgada pelo Ministério da Saúde, confirmando o Brasil como um dos que mais vacinaram no mundo. De acordo com o painel informativo atualizado pela pasta, a vacina mais distribuída até o momento foi a desenvolvida pelo consórcio de laboratórios internacionais Pfizer-BioNTech, com 132,8 milhões de doses, e é uma das mais eficientes. Em seguida, vem os imunizantes da Fiocruz, AstraZeneca também, um dos imunizantes mais eficientes, 118,2 milhões. Butantan, Sinovac, 100,9 milhões e Janssen, 4,8 milhões. Das doses distribuídas, 294,2 milhões já foram aplicadas, gente, de acordo com os dados oficiais. Com isso, 156,7 milhões de pessoas no Brasil receberam ao menos uma dose de vacina, o equivalente a 70% da população, informou a Saúde. Dessas, 126,2 milhões completaram o esquema vacinal com 2 doses ou dose única da Janssen. O Ministério atribui aos números de vacinação a melhora no quadro epidemiológico da Covid-19 no Brasil. Pelos dados oficiais, desde abril houve queda de 90% na média de casos, que se encontra em 10,4 mil média de novas notificações dos últimos 14 dias. Está aí uma excelente notícia, pelo menos no Brasil, o governo acelerando dramaticamente, fantasticamente, não é, a distribuição de doses, de tal forma, gente, que a previsão era que já neste sábado, em termos de percentual, o Brasil ultrapassaria os Estados Unidos em percentual de vacinação. Não sabemos ainda se a informação foi confirmada, a previsão foi confirmada, mas de toda forma, se ainda não foi, acontecerá nas próximas horas ou talvez aí nos próximos dias. Muita polêmica novamente, gente, sobre um ato do presidente Bolsonaro cancelado pela Corte. A vigência de dispositivos da Portaria 620 do Ministério do Trabalho, que proibiu a demissão do trabalhador que não tiver tomado vacina contra a Covid-19, foi cancelada pela Justiça, atendendo ao pedido liminar feito por partidos de oposição a Bolsonaro. A portaria, alguns dispositivos foram cancelados. O governo Bolsonaro considerou que constitui prática discriminatória a obrigatoriedade de certificado de vacinação em processos seletivos de admissão de trabalhadores, assim como a demissão por justa causa de empregado em razão da não apresentação de certificado de vacinação. Mas a Justiça entendeu diferente porque, segundo a decisão, a medida onera as empresas e deveria ter sido feita por meio de lei formal. A decisão judicial suspende o dispositivo que proibia a exigência de comprovante de vacinação na contratação ou para a continuidade do vínculo de emprego.
Além disso, também fica suspensa a parte da norma que considerou prática discriminatória a solicitação do cartão de vacinação e a demissão por justa causa pela falta do documento. O governo Bolsonaro anunciou que vai recorrer da decisão que permite a demissão de não vacinados. A novela da indicação do ex-ministro da Justiça André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal completou, 4 meses neste sábado, dia 13, mas segue sem data prevista para chegar ao último capítulo. Mendonça aguarda desde 13 de julho o processo que decidirá se o seu nome será aprovado ou rejeitado pela Corte. A indicação de um presidente ao STF nunca demorou tanto tempo para ser avaliada pelo Senado. Tudo parado. Essa foi a resposta do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, ao ser perguntado nessa semana, por jornalistas sobre a sabatina de Mendonça. No mês passado, a revista Veja publicou uma reportagem que aponta um suposto esquema de rachadinha, desvio de salário de servidores no gabinete do senador Alcolumbre, que envolveria R$2 milhões. Segundo a publicação, a fraude teria sido cometida como conhecimento de Alcolumbre. Talvez isso tenha tomado muito tempo de Alcolumbre nos últimos dias e, por conta disso, também... e além de outros fatores, um deles seria de que, André Mendonça, gente, é um homem de princípios, um homem bom. Ele, além de profissional na área jurídica, é um homem religioso, quase pastor, se não é pastor. Então, é um homem que defende a família, defende a fé, defende valores cristãos, que estão em sintonia com alguns dos melhores valores e princípios de sempre. Será que é por isso também que André Mendonça não pode ser um ministro da Corte neste Brasil? O ministro das Comunicações, Fábio Faria, se reunirá nesta nova semana no Texas com o bilionário americano Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX. Faria está esperançoso de que Musk fará investimentos pesados em tecnologia no Brasil a partir da implantação do 5G no país. Uma das possibilidades envolve a instalação de uma rede sustentável para distribuir internet de alta velocidade na Amazônia. O encontro do ministro com o bilionário americano será nesta terça-feira, dia 16, na sede da SpaceX em Austin. Aí está, Fábio Faria estará nos Estados Unidos com o Elon, o bilionário, que é um dos nomes de referência no setor de tecnologia hoje em dia. Tarcísio teve uma semana extraordinária na Europa, divulgando o Brasil. Faria, então, nos Estados Unidos, divulgando o Brasil. O presidente Bolsonaro, no Oriente Médio, Dubai e nos outros países aí da visita, divulgando o Brasil. Enquanto o que acontece com a esquerda? Lula está agora na Europa, certamente não vai falar bem do Brasil. Vai lá para denegrir a imagem nacional. Os artistas aí da esquerda, que moram inclusive no exterior, fazendo o quê? Falando mal do Brasil, criticando o agronegócio brasileiro. Dá para perceber aí a diferença de posicionamento? Enquanto um setor vai falar bem para o Brasil, tenta vender a imagem positiva do que temos de melhor, para que investidores venham para cá, ajudem a transformar a realidade brasileira, tragam recursos aqui, formem parcerias com o governo brasileiro, com o empresariado nacional, com o agronegócio nacional. Tem um outro lado que defende as piores ideologias da esquerda, que estão em evidência no momento no mundo inteiro. Eles vão lá fora falar mal e bater em tudo que o Brasil tem de melhor, na força brasileira, por exemplo, do agronegócio. Facilmente perceptível a diferença, você não acha? Pau rolando solto por parte de Ciro Gomes contra Sérgio Moro. Ciro disse considerar o ex-juiz uma pessoa desonesta e despreparada.
Um juiz que, traindo seu compromisso da magistratura de julgar, tira um político da disputa e antes da eleição aceita se aliar a outro político que foi beneficiado pela exclusão daquele outro político que ele condenou. Isso é uma lesão moral que explica que essa é uma pessoa profunda e definitivamente desonesta, declarou Ciro em evento promovido pelo ex-governador Márcio França em São Paulo. Considero ele, Moro, uma pessoa completamente despreparada, que não tem a decência pessoal e não conhece nem remotamente a tragédia brasileira, declarou Ciro Gomes, meio que enviesando quase uma defesa ao petista Lula, ignorando também toda a história aí de corrupção do PT, batendo em Sérgio Moro pela fragilidade das suas decisões da Lava Jato que foi praticamente eliminada, não é? Pelos interessados que ela praticamente terminasse. E Ciro aí querendo aproveitar o gancho nas falhas terríveis de Sérgio Moro, na traição, foi chamado de traíra, não é? Durante a semana, por conta do jeito que saiu, atirando em Bolsonaro, em um governo que lhe deu espaço de fato para que tentasse fazer uma melhoria na área da justiça no Brasil, coisa que Moro falhou, não conseguiu, não fez. Enfim, para o trabalho que foi chamado, ele não demonstrou competência no governo Bolsonaro, nem jogo de cintura para lidar com os desafios de um governo. Portanto, é duvidosa mesmo sua capacidade de gerenciar um país. E aproveitou o gancho aí também para atacar mais uma vez o presidente Bolsonaro, isso o Ciro Gomes. Certamente é a dificuldade que a tal terceira via, Ciro, Moro, eles têm para se posicionar no meio do PT até, não é? Com todo o histórico de corrupção e com o apoio popular que tem o presidente Jair Bolsonaro. A história contada por Joel Garfinkel conta de um menino de 10 anos que decidiu estudar judô apesar de ter perdido o braço esquerdo em um devastador acidente de carro. Já contamos essa reflexão aqui, mas por conta dos muitos, sobretudo jovens, que hoje em dia enfrentam o drama da tristeza profunda, da depressão da alma, da falta de sentido na vida, dos pequenos problemas se tornando grandes tempestades na vida de muita gente. Repetimos essa reflexão porque ela traz uma profunda lição sobre nossas forças e fraquezas. O menino começou as aulas com um velho mestre de judô japonês. O menino estava indo bem, então ele não conseguia entender por que, após 3 meses de treinamento, o mestre havia lhe ensinado apenas um movimento. Sensei, o menino finalmente disse, eu não deveria estar aprendendo mais movimentos. Este é o único movimento que você conhece, mas é o único que você precisa saber, respondeu o sensei. Sem entender bem, mas acreditando no mestre, o menino continuou treinando. Vários meses depois, o sensei levou o menino para seu primeiro torneio. Surpreendendo a si mesmo, o garoto venceu com facilidade as 2 primeiras lutas. Um movimento, e ele ali vencia as 2 primeiras lutas. Um movimento foi o que ele treinou por tanto tempo. A terceira disputa foi mais difícil, mas depois de algum tempo, seu oponente ficou impaciente e atacou. O menino habilmente usou seu único movimento então para vencer mais uma partida, mais um desafio. Ainda surpreso com o sucesso, o garoto estava agora na final. Desta vez, seu oponente era maior, mais forte, mais experiente. Por um tempo, o menino pareceu derrotado. Preocupado com a possibilidade de o menino se machucar, o árbitro pediu um tempo. Ele estava prestes a parar a partida quando o sensei interveio. Não, insistiu o sensei. Deixe-o continuar. Logo após o reinício da partida, seu oponente cometeu um erro crítico. Ele baixou a guarda.
E instantaneamente o menino usou seu único movimento, que treinou muito nos últimos meses, para imobilizá-lo. O menino então venceu a partida e o torneio. Ele foi o campeão. No caminho para casa, o menino e o sensei revisaram cada movimento em cada partida. Em seguida, o menino reuniu coragem para perguntar o que realmente estava em sua mente. Sensei, como ganhei o torneio com apenas um movimento, sensei? Você venceu por 2 motivos, respondeu o sensei. Primeiro, você quase domina um dos arremessos, golpes, prática mais difíceis de todo o judô. E segundo, a única defesa conhecida para esse movimento é seu oponente agarrar seu braço esquerdo, que ele não tinha. A maior fraqueza do menino havia se tornado sua maior força. Você é um estudante, está na universidade, você é um trabalhador ou um desempregado, você enfrenta dificuldades no seu casamento ou na vida ou na sua mente com seus pensamentos. Não desista. Lembre-se dessa história. Você tem problemas com sua aparência? Tem problemas de relacionamento com os pais, com os filhos? Não desista. A vida não é só este instante, não é só este momento. Não entregue sua vida aos pensamentos negativos do maligno. Lembre-se dessa história. Transforme suas atuais fraquezas em sua maior força. Reaja. O melhor ainda está por vir. Pense nisso. Assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção. Um ótimo domingo, um bom feriado. Se cuida aí se está em viagem, vai viajar ou no retorno. E até segunda. Que Deus abençoe a você e a sua família.